eu pensei em dividir a minha fala falando de dois momentos, assim como a proposição que vocês fizeram me provoca, né? A ideia de pensar o presente e o futuro da educação pública catarinense em tempos de Covid-19. Então, eu pensei em conversar um pouco a respeito do que os dados nos mostram desse presente, né? E o que temos para o futuro, considerando esse contexto desafiador do nosso presente, né? E para isso, para fazer esse exercício, eu gostaria de partilhar com vocês reflexões oriundas de 3 documentos. O primeiro deles é um documento que a Amped ajudou a construir e que muito nos orgulha, que é um manifesto Saúde, Educação, Assistência Social em Defesa da Vida e da Democracia. Foi um documento construído por uma frente ampla de debate de diferentes entidades científicas, especialmente das entidades científicas vinculadas ao campo da educação, da saúde e da assistência social. Eu acho que esse documento traz algumas reflexões muito importantes e que podem nos ajudar a pensar essa questão do panorama, tanto do presente quanto do futuro. O segundo é um informe internacional construído pelo Ministério da Educação argentino, que eu tive a honra de participar, que discute a questão das políticas educativas frente à pandemia no contexto internacional, analisando a situação de diferentes países no mundo e as respostas de políticas educativas construídas. E o terceiro é um documento recém-publicado pela Unicef, com recomendações para o Brasil, que traz a questão do cenário de exclusão escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia do Covid-19 na educação. Então, eu acho que esses 3 documentos, eles nos ajudam a ter elementos que nos possam servir para fazer essas análises, né? Ainda que o meu tempo seja bastante curto para uma temática tão pesada como essa, eu gostaria de começar destacando um pouco para vocês como é que eu vejo, como é que eu penso que é esse nosso presente e, a partir disso, vejo o futuro, né? Eu tenho falado em diferentes contextos, quando sou chamada, de que, na verdade, a gente está vivendo um momento completamente distópico, né? Então, aquilo que a gente imaginava que não fosse acontecer nunca, parece que nós estamos dentro de uma série do Netflix, enfim, uma verdadeira realidade do Walking Dead, ou seja, só está faltando os zumbis, né? Ainda que a gente encontre alguns tipos de zumbis no nosso cotidiano. Mas essa realidade distópica, dada por diferentes séries, por diferentes filmes, ela mostra a presença forte de alguns elementos que aparentemente parecem construir essa nossa tragédia do contemporâneo, né? O primeiro deles é a questão do populismo. Então, a gente tem governos populistas com um viés extremamente nacionalistas emergindo no mundo, diferentemente do que alguns pensavam. Eu não percebo essa onda passando. Aparentemente, parece que essa onda do populismo, com esse viés de direita e do nacionalismo, eles estão tomando outras formas, mas eles estão se fazendo presentes, né? E isso gera um conjunto de características que têm sido potencializados pela pandemia, mas que ainda não chegou no seu ápice, que é a questão dos países fechados, né? O Brasil hoje sofre um isolamento que é épico. Então, a gente nunca passou esse isolamento no mundo, mas nós estamos passando. Isso vai gerar processos de refúgio cada vez maiores também, né? Tudo isso associado a um clima bem impiedoso, ou seja, tragédias climáticas anunciadas e presentes no nosso cotidiano. Eu falo isso como um cenário que a gente não pode perder de vista quando a gente está pensando o futuro. Então, essa ideia de retomada, essa ideia de retorno, é uma ideia que precisa, do plano
do plano de trabalho a deputada Carminati falou sobre o plano nacional, o plano da educação catarinense, a gente precisa ter no horizonte de que esse futuro ele está se corroendo, ele tá escorregando entre os dedos, e nesse sentido a gente não retoma algo. A gente precisa viver essa situação da pandemia, essa experiência da pandemia, com a capacidade de tirar aprendizagens do ponto de vista das políticas educacionais e ver o que a gente pode fazer a partir disso, né? Então, nesse sentido, pensando o que os documentos nos mostram, eu acho que a gente pode trazer uma reflexão a respeito do presente, pensando como é que os outros países do mundo e outros contextos tomaram decisões políticas e sanitárias relativas à volta às aulas presenciais e como quais foram os impactos dessas decisões e como isso pode nos alertar a respeito do futuro, né? A primeira questão é que eu acho que a gente precisa entender que as nossas respostas, é uma das coisas que a gente fortalece muito no documento, elas sempre são territoriais. Ou seja, não adianta pensar numa resposta que seja para uma realidade global, porque é no contexto que essas propostas precisam ser pensadas, né? Mesmo no caso de Santa Catarina, a gente vê, por exemplo, que as cidades vivenciaram a questão da crise sanitária de diferentes modos. Então, mesmo o sistema estadual precisa compreender e trabalhar com essas respostas locais, né? Bom, o que as experiências dos países têm mostrado sobre a gestão dos sistemas educativos e a retomada das aulas presenciais, né? O que a gente vivenciou é que nenhum sistema educacional do mundo estava preparado para transferir em massa para dentro de casa, né, de um dia para o outro, a educação escolar dos seus alunos. Então, a própria continuidade pedagógica das aulas, ela deve ser entendida como um intenso processo de aprendizagem dos sistemas educativos e portanto, ela precisa ser avaliada. E isso já mata essa falácia que os professores precisam voltar a trabalhar. Eu não sei vocês, mas eu não parei de trabalhar desde março de 2020, né? Então, os sistemas educativos, eles estão no intenso trabalho, tentando lidar com a continuidade pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem de toda a comunidade escolar, de diferentes maneiras, né? Em fim de março, início de abril, praticamente todo o planeta cancelou as aulas presenciais e começou a se colocar em marcha diferentes iniciativas para sustentar esse processo de escolarização, né? Entre março e abril, mais de 90% da população estudantil, aproximadamente 1.500.000 crianças, jovens e adolescentes no mundo, né, foram afetadas pelo fechamento das escolas em mais de 180 países, né? Então, a gente vê que as estratégias que os governos foram utilizando para sustentar os processos pedagógicos, elas foram muitas, né? A pesquisa mostra que diferentes repertórios foram utilizados, e aí eu vou enumerar aqui para vocês pelo menos 3. Plataformas digitais, com recursos para docentes, estudantes, famílias, televisão e rádio, para programas educativos, enfim, e materiais impressos. Basicamente, essas foram 3 alternativas construídas pelos sistemas de ensino, e isso aconteceu também no território catarinense, né? As alternativas foram similares no mundo inteiro, mas os tempos e as formas como os sistemas organizaram isso foram muito diferentes, né? Porque isso dizia respeito também às condições objetivas de cada sistema. Então, em países em que a internet, o acesso à internet estava consolidado, essa migração, ou o próprio modelo de educação híbrida, já fazia parte dos sistemas, isso se tornou mais tranquilo, né? E foi mais efetivo em termos de resultados. Em países em que isso tinha, por algum modo, parado, como é o caso do Brasil, isso não aconteceu, né? Então,
Então, isso foi... O Brasil, por exemplo, teve vários programas, várias políticas específicas de inserção de tecnologia, de laptops, de internet, que foram suspensos, que pararam, e isso dá condições muito, muito objetivas de como as escolas puderam continuar e fazer essa migração para o online e para o remoto, né? Paralelo a isso, mesmo com o esforço de diferentes países para não fazer com que essa migração para o emergencial remoto afetasse o processo educacional, a gente tem muitos processos de desigualdade que se manifestaram e que tomaram outra dimensão, como é o caso brasileiro, que eu vou falar logo em seguida, né? Então, as respostas educativas dos sistemas, as respostas políticas dos sistemas, elas não variaram muito em termos de tipos, mas elas variaram muito em termos das condições objetivas que os sistemas tiveram para responder essa crise, né? Então, apesar da similaridade, aspectos pedagógicos relativos à própria estrutura econômica das escolas e das condições de trabalho da sua comunidade, dos seus docentes, afetaram significativamente na forma como os sistemas de ensino lidaram e estão lidando com o processo da pandemia, né? Então, o que a gente percebe nesse sentido é que a gente está diante de um problema, a gente está diante de uma condição que agudizou um conjunto de situações que geravam exclusão e que já estavam presentes no sistema, além do que gerando exclusões que são próprias dessa migração para o emergencial remoto, né? Bom, o que fica de tudo isso? Para nós, estudiosos do campo da educação, que temos feito pesquisa e trabalhado com isso, lido relatórios internacionais, visto agendas de pesquisa desenvolvidas por outros colegas e tudo mais, a gente precisa compreender que nós estamos diante de um contexto que precisa ser analisado. Antes de mais nada, eu acho que a gente precisa estudar todas essas respostas construídas ao longo desse processo de pandemia para aí sim pensar o futuro. Um outro aspecto é que a gente começa a perceber que, como eu falei, nós não vamos retomar nada. Nós vamos ter que construir um modelo diferenciado de ensino, porque muitas das nossas respostas não vão servir, porque a gente está diante de um contexto epidemiológico que parece que se modificou para muito tempo, né? Ou seja, nós vamos conviver com fechamentos e aberturas, mesmo no quadro das vacinas, é isso que os países mais avançados têm mostrado, em termos de imunização também, e as escolas precisam estar diante disso, né? Então, nos países que voltaram e que estão em processos presenciais de ensino, as respostas, elas gravitam em torno das seguintes decisões. Primeiro, protocolos de segurança, treinamento e equipamento, que a gente sabe que está muito relacionado às condições objetivas das escolas, né? Então, isso tudo a gente está consciente, a gente percebe o quanto isso é complexo, pensando a realidade de cada escola. O escalonamento, então, esse escalonamento, ele varia tanto dos níveis de idade, tanto na questão das idades, quanto nos níveis de ensino, quanto nas entradas, quanto nas saídas, quanto nos transportes. A gente tem planos aí diferenciados, por exemplo, da Colômbia e da Noruega, que fizeram planos bem interessantes nesse sentido. As condições objetivas da materialidade da escola, prédio, internet, mobiliário, essas coisas todas. O distanciamento social e a diversificação dos espaços, que são coisas essenciais para todo esse processo. Os planos envolvendo diferentes cenários, ou seja, a mudança para o emergencial remoto, ela foi uma mudança que foi feita de supetão.
E a ideia é que a gente tenha planos diferentes a partir desses cenários que vão se tornar uma realidade muito presente. Então, diante dessa instabilidade, dessa incerteza, que é uma marca da própria pandemia, né, nós temos que começar a desenvolver políticas públicas a partir dos quadros de desigualdades que a gente tem estabelecidos no Brasil e que são alarmantes e que foram potencializados pela pandemia, né? E já vou tentar concluir aqui, Márcio. Eu gente, mais uns 10 minutos, tá? Ai, que bom, obrigada. A gente alargou um pouquinho o tempo aqui para você. Tá bom, muito obrigada. E esse aumento... e esse aumento da desigualdade, esse aumento da pobreza, é uma questão que não pode estar longe das nossas vistas quando a gente pensa os desafios dos sistemas educacionais e da educação pública para o futuro, né? Eu comentava com vocês sobre esse relatório da Unicef, que acabou de ser apresentado sobre a exclusão escolar no Brasil, né? E o relatório traz um dado que nós todos já sabíamos e que isso tem aparecido nas nossas pesquisas, que é muito assustador, que é o seguinte: o processo de exclusão escolar brasileiro, ele era muito concentrado nas idades de 4 a 5 anos e na idade do ensino médio, né? Estou falando de educação básica dos 14 aos 17 anos, né? Ou seja, a população que era expulsa do ensino médio por condições econômicas, por desinteresse, enfim, né? Todas as condições que a gente sabe que geram por não ter conseguido chegar, as exclusões próprias internas do sistema e tudo mais. E a questão do acesso, que também é bastante prejudicada, que é a ideia de 4 a 5 anos, a idade de 4 a 5 anos, né? Esses eram os desafios que o sistema brasileiro ainda precisava superar. Então, em 2019, nós lidávamos com uma realidade que tinha aumentado muito os índices de acesso, que tinha melhorado a questão da permanência, mas que ainda lutava para construir aí uma reforma de ensino médio que pudesse ajudar a melhoria desses índices de conclusão. O que a gente tem com o advento da pandemia é uma piora significativa desses dois pontos, tanto de entrada quanto de saída, mas o que é mais grave, um aumento da exclusão para essa população do ensino fundamental, que é a população dos 6 aos 13 anos, e que é um tipo de exclusão que nós já não lidávamos dentro do sistema há muito tempo. E isso tudo recheado com aquelas marcas que são graves do sistema educacional brasileiro, né, e que nós todos conhecemos. Quando a gente faz o recorte desses índices para a questão da raça, etnia, a gente vai ver esses números extremamente altos naquela população que, historicamente, já é excluída dos nossos processos dos nossos sistemas de ensino. Então, vejam, o quadro é extremamente grave do ponto de vista das exclusões, e isso é o que nós vamos precisar lidar em termos de futuro, né? A gente não vai conseguir sair dessa situação se a gente não repensar mesmo como a gente pode garantir que a gente tem um plano quase de contingência e de contenção para que esses processos de exclusão educacional, eles não aumentem, né? E isso não se faz, entre outras coisas, sem dinheiro e sem recurso. Então, eu acho que nós temos uma tarefa muito árdua do ponto de vista da política educacional catarinense, que é a pressão na Assembleia Legislativa, na discussão do orçamento do Estado, porque a gente precisa de recursos para a educação pública, que vão ter que incluir não só a melhoria da estrutura física e de internet das escolas, mas a vacinação dos profissionais da educação. Sem vacinação, a gente não tem a condição mínima para conseguir fazer com que
essas políticas aconteçam, e a gente precisa de financiamento para pesquisa também, porque é a pesquisa que vai nos permitir dar respostas efetivas para essa problemática que é tão grave, né? Eu ainda destacaria que esse cenário incerto, ele faz a gente, quando a gente vai pensar aí nas proposições da educação, da escola, colocar sobre análise vários conceitos e critérios que, de certa forma, organizam a nossa escola na contemporaneidade, né? Primeiro é a questão das rotinas e presença física, né? Então, a gente vai ter que começar a pensar que essa pausa de presencialidade, ela não foi para uma questão emergencial, ela pode ser uma marca dos sistemas a partir de agora, né? A gente vai precisar repensar a questão dos tempos e dos espaços. Nós fizemos toda uma discussão, eu me lembro muito bem disso, quando nós discutimos as escolas em tempo integral e a necessidade da ocupação dos espaços da comunidade, das praças, da praia e de outros espaços. A gente vai ter que começar a discutir isso tudo de novo, quer dizer, cidades educativas, espaços sociais e comunitários educativos. A questão dos saberes, né? Os impactos emocionais da pandemia, Márcio e Luciane comentavam sobre isso antes, e eu acho isso fundamental, uma discussão curricular sobre o que efetivamente que importa do ponto de vista dos saberes que a escola trabalha, né? E nós não podemos perder de vista essa discussão. Eu lembro muito bem que numa das grandes tragédias que aconteceram no estado, em Chapecó, os colegas que estiverem de Chapecó aqui vão lembrar disso, né? Quando caiu o avião da Chapecoense, eu lembro que os colegas professores daquela região me falavam da necessidade que eles estavam tendo na escola, porque a cidade sofreu um luto coletivo, né? A cidade sofreu um luto coletivo, uma perda coletiva, e eles tinham na escola um trabalho que era lidar com o luto das crianças, que estavam extremamente abaladas, que só falavam nisso, que choravam e tudo mais, e dos próprios professores, né? Gente que perdeu familiares, amigos, além do impacto emocional sobre a cidade. Gente, a gente está perdendo 5 aviões por dia, no mínimo, é isso que está acontecendo no Brasil hoje, cai 5 aviões por dia, e isso significa que a escola tem um papel de formação emocional importantíssimo no trabalho com todo esse luto, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante de a gente discutir é essa questão dessa migração de uma educação do ensino remoto emergencial para uma educação que toma o online como princípio, né? Então, a mudança que nós fizemos do emergencial e do remoto, ela precisa sair de cena e nós precisamos tomar como princípio essa questão do hibridismo, do online, da cybercultura, como uma das formas organizativas do nosso processo educacional. A gente não pode mais perder essa perspectiva, né? E, por fim, eu destacaria aí a perspectiva intersectorial e interseccional, né? Não tem resposta para os modelos, para os sistemas educacionais que não passem necessariamente pela articulação intersetorial e interseccional. Assistência social, saúde, educação, precisam trabalhar juntas, e as respostas construídas, elas têm que ter uma orientação e trabalhar com princípios nessa direção, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Isso diz respeito também à questão das exclusões, como eu falava antes, né? Para garantir a democratização, o acesso, a equidade, a resposta precisa ser interseccional
e intersetorial, e a gente precisa fazer com que os nossos sistemas de ensino consigam se organizar dessa maneira e pensar alternativas a partir disso. Falei demais e muito rápido, muitas coisas ficaram em abertos, mas, enfim, acho que a gente tem aí condições de poder ir discutindo isso tanto ao longo do seminário, quanto em outros espaços também. Fico à disposição para a gente poder continuar dialogando. Muito obrigada, Márcio.